Bom dia, meus lindos do sexto ano. Vamos começar esta semana a falar sobre um assunto diferente. Essa semana nós vamos começar a falar sobre o espaço rural e o espaço urbano. E nós vamos começar os nossos estudos pelo espaço rural. Então, o que é o espaço rural? O espaço rural nada mais é do que o ambiente fora dos centros urbanos, quer dizer, fora das cidades. Então, tudo que não é cidade, tudo que não é urbano é rural, é o espaço rural, é o meio rural. Então, como a gente identifica o espaço rural? O espaço rural é aquele em que a gente encontra as casas muito afastadas umas das outras, é aquele em que a gente encontra as plantações, a criação do gado. Então, o espaço rural é aquele onde acontecem diversas atividades, certo? E a gente precisa diferenciar o que é o rural do agrário. Então, são duas palavrinhas muito parecidas, mas que elas têm uma definição diferente. Então, o rural é o meio rural, é o espaço geográfico que está fora das cidades, onde ocorre lá as atividades agrárias. Quais são as atividades agrárias? É a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo. Então, quando a gente fala em atividades agrárias, nós estamos falando de todas as atividades que acontecem no campo, que acontecem no meio rural. Acontecem outras atividades no meio rural que não apenas as agrárias? Sim, acontecem. Hoje, principalmente, a gente tem o turismo rural, não é? Então, o turismo, ele não é uma atividade agrária, não é uma atividade do setor primário, correto? Então, hoje nós temos o espaço rural sendo usado para outras atividades que não apenas as atividades agrárias. Então, recapitulando, o rural é o espaço geográfico fora das cidades, onde acontecem atividades agrárias e não agrárias. E o que são as atividades agrárias? São as atividades do setor primário, tipo a agricultura, a pecuária e o extrativismo, correto? Então, nós vamos falar sobre as atividades agrárias agora. Então, nós vamos falar da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Vocês estão vendo aqui uma ilustração de um dos tipos de agricultura que existe, que é a agricultura familiar, chamada também agricultura de subsistência ou agricultura tradicional. Como é a agricultura familiar? A agricultura familiar é aquela que acontece em pequenas propriedades, no sítio, na chácara, certo? Nessa pequena propriedade, quem trabalha é a própria família, certo? E o que se produz é uma produção em pequena escala, quer dizer, em pequena quantidade, que é utilizada para a subsistência da própria família, quer dizer, para a sobrevivência, para a alimentação da própria família, e usada também para vender ali no comércio local. Tá certo? Então, esta é a agricultura de subsistência. E como é uma agricultura que acontece em espaços menores, né, e só utiliza a mão de obra da família, ela é uma agricultura que usa pouco capital, pouco dinheiro, então não é uma agricultura tecnológica, tá certo? O outro tipo de agricultura sobre o qual nós vamos falar é a agricultura comercial ou agricultura moderna. A agricultura comercial ela já é feita em grandes espaços, em grandes fazendas, né, nos latifúndios. É uma agricultura que usa muito capital e muita tecnologia. Aqui vocês estão vendo, ó, máquinas, né, fazendo a colheita. São as grandes empresas rurais que utilizam muito dinheiro para obter uma produção muito grande para a exportação. Então, o que é produzido pela agricultura comercial é basicamente para a exportação, certo? Aí nós vamos falar sobre a pecuária. Nós temos dois tipos de pecuária, a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Na pecuária extensiva, a gente tem a criação do gado solta no pasto, sem muita tecnologia, sem muito aprimoramento, certo? Então, o gado, ele se alimenta da pastagem ali da propriedade, né? E a comercialização dele também é localmente. Já a pecuária intensiva é a pecuária moderna, é a pecuária feita com muita tecnologia, com melhoramento genético, com ração selecionada,
com vacinação do gado mais aprimorada, né? Então é um cuidado com o gado muito maior, porque essa pecuária, ela tem o objetivo de criar o gado, principalmente para corte, para a exportação. Aqui vocês estão vendo um sistema de confinamento. Então a gente tem o gado em vários piquetes, e aqui vocês estão vendo é um caminhão que vem distribuindo a ração, olha, nos coxos para os animais. Então os animais não andam muito e recebem tudo que eles precisam no coxo, tá? Depois da pecuária intensiva e extensiva, nós vamos ter lá o extrativismo, que é a outra atividade agrária. O extrativismo, ele divide-se em 3 tipos. O extrativismo vegetal, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, a retirada do látex, né, da borracha, das seringueiras, a sangria que é feita nas árvores, né, para tirar esse líquido branco, que depois ele seca, ele vira a borracha. Certo? Então, existe o extrativismo vegetal de diversas formas. Existe o extrativismo vegetal que coleta os frutos, que coleta as folhas das árvores, certo? Para os mais diversos fins. Existe o extrativismo animal, que aqui no caso eu estou representando para vocês como a pesca, certo? Veja que é uma pesca tradicional, uma pesca rudimentar. O que é a palavra rudimentar? Quer dizer aquela que é feita sem a utilização de muita tecnologia, é feita sem a utilização de muito capital. Então, esse é o extrativismo animal, uma atividade agrária também. E o extrativismo mineral, que é a extração de minérios do subsolo, correto? Então, gente, estas são as atividades agrárias, são as atividades do setor primário que ocorrem no meio rural. Então, o nosso assunto agora é o espaço rural, como ele é e o que acontece nele, quais são as atividades que acontecem nele, tá bom? A partir dessas informações que a gente conversou aqui, vocês vão fazer as suas atividades, leiam o seu livro com bastante atenção e respondam às suas atividades. Tudo bem, turminha? Um beijão e até semana que vem.